Viver bem, viver uma vida que vale a pena ser vivida, exige coragem. E coragem não para enfrentar o mundo, mas para enfrentar a própria consciência. Coragem para viver uma vida com coerência. A maioria das pessoas não entra em crise de uma hora para outra. Elas vão aos poucos perdendo o sentido, aos poucos vivendo uma vida cada vez mais rasa. E para dar conta do caos, muitas pessoas adotam o cinismo como mecanismo de defesa. Elas abrem mão da própria coerência. Elas passam a viver uma vida cada vez mais com menos significado, com menos direção e com mais distrações. O vídeo de hoje faz parte de uma sequência de 4 vídeos inspirados no livro As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E as 3 regras que nós vamos abordar hoje falam exatamente desse processo silencioso de como a fuga do desconforto, a mentira cotidiana e a arrogância intelectual acabam corroendo a nossa vida por dentro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Se você é uma pessoa que busca aquilo que é significativo e não apenas aquilo que é conveniente, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para você também fazer parte da nossa comunidade. E agora, sem enrolação, nós vamos para a nossa 7ª regra do livro 12 Regras para a Vida. Existe uma confusão moderna muito perigosa entre felicidade e prazer, entre felicidade e hedonismo. Sentir prazer é algo muito fácil, é algo quase que imediato, né? Basta você se distrair, você focar ali em recompensas rápidas, em conforto. Agora, você construir uma vida com significado exige dedicação, exige responsabilidade, exige sacrifício. Buscar só o que é conveniente pode até parecer inofensivo no começo, mas com o tempo a conta chega. Com o tempo, a pessoa bate de frente com uma parede. Ela se depara com um grande vazio existencial. Uma vida organizada só em torno do prazer, só em torno do hedonismo, ela acaba se tornando uma vida frágil. Porque o prazer ele não sustenta a dor. E na vida a dor acaba sendo inevitável. Já uma vida com significado, ela com certeza ela não vai eliminar o sofrimento, mas ela vai organizar o sofrimento. E é exatamente por isso que pessoas com propósito, pessoas que enxergam um propósito em algo, se aquilo é coerente com os valores dela, ela é capaz de suportar cargas enormes. Então, mais do que se perguntar o que está te fazendo se sentir bem agora, talvez a pergunta mais interessante seja o que faz a sua vida valer a pena mesmo quando dói. E são os valores que mantêm o comportamento quando os reforçadores imediatos falham. É aquela dinâmica que a análise do comportamento aprofunda entre os reforçadores imediatos e os reforçadores atrasados. Quando você mente, uma coisa muito sutil acontece. A mentira, ela te desorganiza. Você precisa de ter um dispêndio energético, uma energia psíquica para ficar lembrando de versões, para criar uma narrativa, uma distorção. Você está sempre com aquilo ali na sua mente. De outra forma, a verdade, por mais desconfortável que ela seja, ela simplifica as coisas. Ela reduz a quantidade de realidades, de versões que você tem que ficar sustentando. E dizer a verdade, gente, não significa que você tem que ser igual a mula, não. Sair tratando mal as pessoas, não é sobre isso. Você não tem que ser desrespeitoso. Dizer a verdade é você ser honesto, você ser direto. Quando você fala a verdade, você reduz a dissonância cognitiva, né? Você diminui a ansiedade, a ruminação de pensamento. E a pior mentira não é aquela que você aí está contando para os outros. A maior mentira, a mais danosa, é a mentira que você conta para você mesmo. A regra 9, ela fala de algo muito raro hoje em dia, que é a humildade intelectual. A gente vive numa cultura que todo mundo opina, todo mundo reage. Parar para genuinamente escutar uma opinião divergente, virou sinal de fraqueza. Você não pode discordar mais das pessoas que parece que é briga. As pessoas não discutem mais as ideias, elas partem pro ataque. Às vezes a pessoa já vai escutar a outra, nem escutar ela escuta, ela já vai pensando no que ela vai responder. Então, o Jordan Peterson ele traz isso, né? Presuma, porque a pessoa que você está conversando tem algo, sabe de algo que você não sabe. Às vezes na nossa arrogância,
ignorância, a gente parte do pressuposto que aquela pessoa, por pensar diferente, por ter uma ideologia diferente, ela é completamente ignorante e a gente não tem nada a aprender com ela. Quando você acha que você sabe de tudo, é o momento que você já para de aprender. E isso tem relação com um dos pilares do nosso canal, da nossa comunidade, que é justamente o conhecimento aplicado. Quando você aí absorve um conhecimento novo, antes de você criticar alguém, tenta colocar esse conhecimento na prática. Você vai ver que não é algo tão simples. É muito fácil ficar da arquibancada presumindo que você tem um potencial do que você colocar sua própria pele em jogo. E a mentalidade que o Jordan Peterson insere com essa regra é justamente de você aceitar o desconforto, de você ouvir genuinamente o que a pessoa está falando sem preparar uma resposta e aceitar que a sua versão ela é parcial. E as 3 regras de hoje possuem uma interconexão entre si. Elas apontam para uma mesma direção, que é o significado acima do conforto, a verdade acima da conveniência e a humildade intelectual acima da arrogância. Uma vida sem significado busca prazer. Uma vida sem verdade, ela cria caos. E uma vida sem humildade deixa você estagnado. No próximo vídeo e o último da série, a conversa aprofunda ainda mais. A gente vai falar sobre imperfeição, o sofrimento inevitável e como as pequenas belezas da vida podem te ajudar a não colapsar de vez.